Sim, para mim é muito diferente, porque a experiência que eu tinha tido é o da perde e, portanto, aí era uma criação de raiz em que eu posso, com o coreógrafo, definir tudo. Aqui há uma música, temos a contingência da música e a contingência que podemos aceitar ou não de haver esta narrativa no qual tu podes trabalhar, mas que já tiveram muitas versões, o que é que tu podes fazer com ela. Portanto, há uma espécie também de uma responsabilidade que é de o que é que tu fazes com este bolo que te é dado e que tem vários andares e vão para vários sítios e é bolo de noiva e de aniversário e é tudo ao mesmo tempo. E para mim a dificuldade foi há esta dificuldade que é fazer um guião que à partida vai ser executado, ou que vai ser abandonado, ou que vai ser melhorado, etc. Mas para mim não é tão difícil. O guião é trabalhoso, mas não é tão difícil como a conceptualização de espetáculo, que ainda por cima, como eu queria, de alguma forma, não sair disto, mas conseguir continuar a pensar com a minha cabeça dentro disto, foi muito difícil para mim articular estas coisas todas, porque são informações diversas, dispares, que muitas vezes não... E, portanto, foi assim, às vezes um bocadinho... Foi muito difícil para mim conseguir eu próprio a informação toda na minha cabeça. Mas pronto, resultou. Não resultou, até porque muitas pessoas perguntam e é assim, e à partida até pela ideia base, pelos criadores que estão presentes e porque as pessoas conhecem obviamente o trabalho de cada um de nós do passado, as pessoas perguntam e têm uma expectativa de vai ser uma coisa totalmente diferente, mas eu, entre aspas, acalmo e digo, a história está toda lá, ou seja, não havia como fugir muito à história, até porque as pessoas que vêm ver o Quebra-Nozes, se continuam a ver, é porque conhecem a história e querem ver a história. No fundo, a ideia é, como tu dizes, é dar uma plástica diferente, contemporaneizar um bocado a ideia, porque acho que faz parte, não é, de todos nós como criadores, de percebermos e de criarmos de acordo com o mundo em que vivemos agora, com as notícias que nos caem agora, com os empurrões que levamos daqui ou dali. E foi isso importante, mas eu no fundo digo, a história está lá, a história está clara. Há pessoas que vêm ver o Quebra-Nozes, mas também precisam de estar, apesar de saber que a história é a mesma, basicamente roda à volta do mesmo, mas coreograficamente, esteticamente, dinamicamente têm que estar entusiasmadas com tudo o que aparece em simultâneo no palco, quer em termos de cenografia, de figurinos e em último caso com uma coreografia, não é? E hoje em dia, apesar de, falando outra vez um pouco do meu desafio como coreógrafo, é de saber que tenho uma valsa das flores para fazer e não ser aquela, ok, sabemos que vai ser aquela dança corrida com não sei quantos pares e tudo mais. Não, a ideia é tentar, apesar de ser uma valsa de 6, 7 minutos, as pessoas estarem entusiasmadas com coisas que acontecem em simultâneo, e com saídas e com entradas e com diferentes dinâmicas e com diferentes colocações e com diferentes estruturas e perceber também que coreografias de grande número é geometria em movimento e importante também oferecer ao público não só uma visão bidimensional, mas quase tridimensional em que quer o público lá de cima, quer o público da plateia, possa observar diferentes características da coreografia e diferentes dinâmicas que causam efeito e espero eu que seja agradável ao público. Para mim também foi muito importante trabalhar com o João Pedro Val e com o Nuno Alexandre Ferreira, porque eles, para além da coreografia, há uma parte fundamental do próprio espetáculo, que é, ou pelo menos tal como foi definida, que deve ser um espetáculo. Há uma parte fundamental desse espetáculo, que é um lado visual, e trabalhar com estes dois artistas plásticos, para mim também foi muito fácil, porque desde cedo eles, como são artistas que também conceituais e compreenderam o conceito que propus ser a primeira parte ser um sítio reservado, que implica ação, a segunda parte ser um sítio histérico,
que é só um mundo de imagem, e depois uma terceira parte, que é a junção destas duas partes, e que é também uma introdução dentro da própria história do espetáculo, que normalmente a terceira parte é um desenlace meio aberto, onde ela ou regressa para casa ou fica no mundo dos doces, e nós propomos claramente uma terceira parte aqui, que é a união desse mundo da imagem, mas que tem que ser completado por uma ação, como podem ver um bocadinho aqui atrás. Portanto, também foi uma parte muito importante deste espetáculo. Não posso dizer o mesmo do Tchaikovsky, porque ele não apareceu aos ensaios, senão também pedíamos para provavelmente mudar algumas coisas da música, mas também na articulação desta ideia, porque, como eu disse, é uma ideia que é contra mim. Portanto, é um espetáculo que tenta defender a não subjugação a um determinado tipo de linguagem, ou discurso académico, ou discurso sobre a estética, que é o que eu estou justamente a fazer. E, portanto, o trabalho aqui é eu desaparecer e aparecer só a coreografia e o lado plástico. E depois as pessoas podem juntar ao longo dos tempos, ou não, têm a liberdade, podem olhar só para uma coluna, ou só para... esperemos que olhem mesmo para o espetáculo e que tentem ter um tipo de experiência qualquer com o próprio espetáculo, sem atingir um grande objetivo, é só a experiência de observar o próprio espetáculo. Portanto, eles também são muito fundamentais, e no fundo este espetáculo acaba por ser assim, uma coisa contra o meu propósito dentro dele. Mas é porque todas as coisas da história do Quebra-Nós e da própria narrativa levam a isso, levam a que seja uma emancipação qualquer do próprio espetáculo, dos próprios protagonistas, do próprio público, das pessoas que trabalham no teatro, portanto, que tudo seja que esteja tudo a conviver no traçar do que poderá ser isto. E pronto, eu desapareço. Desculpa lá, mas o Tchaikovsky não teve cá, mas devemos tudo ao Tchaikovsky, apesar de ele provavelmente ter sofrido com o insucesso das estreias não tão entusiásticas, mas devemos tudo ao Tchaikovsky, porque se o bailado permanece vivo é por causa da partitura sublime. E para mim é uma alegria, uma honra entrar na galeria de quem coreografou Tchaikovsky. Sim, claro.